porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que venha. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, né? Também faço menção do irmão Maxwell, da sua esposa Malissa, que esteve no Brasil, né? Uma eternidade, foram 40 dias, né? E a cota de viagem, tanto no Brasil, tanto aqui já acabou. É 40 dias seguidos. Amém? Para nós poder recebê-los novamente, né? Tenho certeza que eles foram em paz, voltaram em paz, e a obra do Senhor não pode parar, né? Voltando aqui para a palavra de Deus, um texto que nós conhecemos e alguns de cor e salteado, né? Fala esse texto, recita esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 a seguir, até o versículo de número 34, eles leem ou recitam de cor. É um texto muito conhecido, não só de jovens, mas de toda a igreja, adolescentes, e que são leitores, e que principalmente participam da ceia do Senhor. É um texto que todas as vezes nós lemos, né? Nós apresentamos, entre outros textos, Mateus 26, 26, e também 1 Coríntios, quando Paulo vai ensinar a igreja de Corinto sobre a questão da ceia. E nós vemos que a ceia do Senhor, muito obrigado, é um dos momentos mais importantes, mais solenes e significativos da vida cristã. Não tem festividade, não tem congresso, não tem nada, nem tem nenhuma festa que se compara com esta festa. Pois essa festa nós lembramos do passado, lembramos do presente e também estamos refletindo também para o nosso futuro. Porque o Senhor vai dizer, em Mateus 26, vai dizer que ele iria participar e deixaria de participar da ceia do Senhor e voltaria a participar naquele grande dia na boda do Cordeiro. Nós estamos aguardando ansiosamente anelante esse dia, e quando ele vai nos servir naquele grande banquete no céu. A ceia não é apenas um ritual, mas um ato espiritual que conecta o crente à obra redentora de Cristo. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós lembramos do Calvário, renovamos a nossa comunhão com Deus e alimentamos a esperança da volta de Cristo. Quando nós participamos desse grande banquete, esses dois elementos, aqui o pão e também o vinho, o suco de uva, que quando orado e consagrado ao Senhor, não é, mas é a representatividade do corpo e do sangue de Cristo. Dois elementos simbólicos que apontam para a morte de Cristo. Isso nos faz também pensar para também o arrebatamento da igreja do Senhor. Mas infelizmente, muitos têm perdido o verdadeiro sentido da ceia do Senhor, tratando-a como algo comum, algo como um ritual banal. Alguns vêm para a ceia, né? Alguns marcam viagem e não se dão por conta que é a ceia do Senhor. E por incrível que pareça, né, no nosso meio, às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, né, quando eu falo meio cristão, e nem só percebe que é a ceia quando ele chega, adentra na casa e vê a mesa posta. Ele vai, hoje é culto de ceia. A ceia
é um memorial muito importante, muito significativo. E nós temos que ter essa consideração, que esse ato que nós iremos participar, e que alguns já participaram, pela parte da manhã, é algo sagrado. O momento é algo para ser respeitado. Só um minuto. Deixa eu molhar aqui o garguelo. Mas hoje, o Espírito Santo quer nos lembrar, ou nos relembrar, o valor sagrado deste momento. Esse momento só participa quem está em comunhão com a igreja, quem está em comunhão com o ministério, quem está em comunhão com o seu irmão ou com a sua irmã. Não se participa de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Não pode participar quem tem vontade. Às vezes, o filho tem vontade, mas não é batizado. Não pode participar. Alguns levam isso como brincadeira, fazendo brincadeira em brincar de servir a ceia. Não pode, só pode participar da ceia do Senhor quem um dia foi batizado nas águas e que também, sendo batizado nas águas, está em plena comunhão com a igreja do Senhor. Não pode. Às vezes, eu conversando com alguém essa semana e disse: pastor, no dia que eu iria entrar em comunhão, eu não entrei porque tive uma discussão com meu esposo. Então eu fiquei na minha casa e não participei da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo muito significativo e solene, como eu disse. E só pode ficar sem participar da ceia quando você comunica com o seu pastor. E o seu pastor é que vai definir se pode ou não pode, porque o pastor é o representante de Deus aqui na terra. Porque muitas vezes as pessoas dizem: não, hoje não vou participar da ceia, mas na segunda-feira já está participando das coisas da igreja. E a ceia não é desta forma. Você precisa comunicar ao seu pastor, você precisa procurar a liderança. E quando eu não participo da ceia do Senhor e não comunico a minha liderança, entre linhas eu estou dizendo: eu não reconheço a autoridade espiritual imposta sobre mim. Eu não reconheço, com outras palavras, o pastor que está sobre a direção da igreja. Porque toda ovelha precisa ter um pastor. Eu repito, toda ovelha precisa ter um pastor. Porque se você for a ovelha, não tem senso de direção. Por isso que precisa de um pastor com cajado. Ovelha não tem, irmãos. A ovelha não tem, ela não gosta muito de barulho. A ovelha não gosta muito de movimento. A ovelha, por incrível que pareça, é um animal que não consegue se limpar. A ovelha, por incrível que pareça, é um animal que anda muito suja. Por isso que o pastor precisa aplicar a palavra para limpar ela a cada dia. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos 4 ou 5, se no tempo aqui nesta noite der, ou 3 a 5 lições, valor sagrado deste momento que nós vamos participar. O versículo 24, por favor, do texto que nós lemos. A ceia é um ato de memória. Vai dizer: fazer isto em memória de mim. Aleluia. Fazer isto em memória de mim. A ceia é um ato de memória. A ceia é um memorial. A ceia aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos aqui nesta noite, irmã Vanessa, aleluia, como um ato de memória. E quando eu participo da ceia, irmã Sônia, visando este ato de memória, cada pedaço do pão e cada gole de cálice nos recorda o preço da nossa salvação. Aleluia. Qual foi, irmã Aline, o preço da nossa salvação? Eu disse pela parte da manhã que o sangue de Cristo é precioso, vale muito mais do que o sangue de galinha preta, de bode. O sangue de Cristo tem poder, aleluia. E a ceia do Senhor é um ato de memória. Eu começo a lembrar
Isaías capítulo 53, verso 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aleluia. Quando eu participo visando e olhando para o passado, para o presente e para o futuro, eu venho a pensar, é um ato de memória. Quando eu deparo com a foto de mamãe, do meu pai, dos meus irmãos, vem a recordação do tempo, até mesmo que eu apanhei de pai e de mãe, mas me recordo das bênçãos, me recordo das alegrias, das festas. Assim também é a ceia do Senhor, é um ato de memória. Aleluia. Valorize o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Muitos nesse dia de hoje participarão relembrando, dizendo: Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus sofreu. Aleluia. A ceia é o memorial do Calvário. Quando você segura o pão e quando você pega o cálice, lembra, foi por mim que ele morreu. Jesus não morreu por outra pessoa, Jesus morreu por você. Então é um ato de memória. Lembra do sacrifício do Calvário, lembra do sangue derramado, lembra do chicote sobre os seus lombos, lembra dos murros que ele levou, lembra até que ele foi cuspido pela face, lembra nesta manhã, nesta noite, que ele sofreu por causa de você. Então valorize esse momento, glorifica nesse momento, adore nesse momento, porque a ceia é um ato de memória. Você já lembrou o quanto ele sofreu por você? O quanto ele padeceu por nós? Tem gente que até agora nem lágrimas derramou. Tem gente que até agora nem falou em línguas estranhas. Não deu um glória a Deus aqui, irmão. Não deu um aleluia. Parece que dá aleluia, glória a Deus, ser renovado, precisa sentir alguma coisa. Não, é você relembrar do que ele fez por você. Porque a ceia é momento de gratidão. Então quem é grato glorifica, quem é grato ele adora, quem é grato ele bendiz o nome do Senhor. Então relembra o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Lembra o que ele fez por você? Romanos capítulo 8, versículo 32, por favor. Romanos 8, 32, é o momento de relembrar com gratidão o amor de Deus, que não poupou o seu filho por nós. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. É um ato de você relembrar. Você tem relembrado aí o que ele fez por você? O que ele sofreu por você? O que ele padeceu por nós? Irmão, ele padeceu, ele sofreu. Nós éramos pecadores. Nós não valíamos nada, irmão. Não valíamos uma cibalena vencida. Aleluia. Mas mesmo assim, aleluia, então relembra nessa noite. Começa a relembrar da morte de Cristo. Você vai ver que o culto vai mudar. Começa a relembrar, irmãos, do Calvário. Começa a relembrar da cruz nesta noite. Começa a relembrar o que ele sofreu por você. Você vai começar a valorizar mais o sacrifício de Cristo. Você vai ser mais crente. Você vai ser mais fiel, mais temente, você vai glorificar mais, você vai ser mais grato, você não vai faltar mais culto, porque ele na cruz do Calvário, ele bradou tetelestai, está consumado, está pago. Então nesta noite relembra o que ele fez por você na cruz do Calvário. 1 Coríntios 10, 17, bem rapidinho na mão aí, amém? 10, 17, diz assim: todos participam de um mesmo pão. Todos participam de um mesmo pão. Todos estão participando de um mesmo pão. Diz assim. Cadê o texto? Assim então, a fé vem pelo ouvir. 1 Coríntios 10, 17. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos somos participantes de um só pão. O pão é um só, mas daqui a pouco vai tirar em pedaços.
Aleluia, todos participam de um só pão, ato de comunhão. Aleluia, você tem comunhão com esse irmão que está do seu lado? Com certeza que sim. Mas se fosse para trocar o cálice, aqui você conseguiria trocar o cálice com todos daqui da igreja? Ou se tem alguém que você não tem comunhão com ele? Tem alguém que você diz, não posso ter comunhão com essa pessoa, porque o pão simboliza o corpo de Cristo, e os participantes dele declaramos que somos um só corpo em Cristo. A ceia é o momento de unidade, de perdão, de reconciliação entre os irmãos. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão nesta noite, é momento de você reconciliar com ele, é momento de você liberar o perdão para ele, porque não podemos participar da ceia guardando rancor, guardando divisão ou pecado oculto. Nesta noite, aleluia, todos participam do mesmo pão. O pão está aqui, vai ser partilhado daqui a pouco, mas o pão é um só. Comunhão. A igreja, irmãos, nós temos comunhão. Eu tenho que ter comunhão com todos os obreiros. Eu tenho que ter comunhão com todos os músicos, com toda a equipe de jovem, de adolescente, de criança. Mas se porventura este mês eu te entristeci de uma forma ou de outra, receba o nosso pedido de perdão nesta noite. Eu quero participar em comunhão com você. Aleluia, porque vamos para o mesmo céu. E o céu para onde nós iremos, o céu para onde nós vamos, não tem um espaço para um, o espaço para outro. Só vai chegar no céu quem participa da ceia do Senhor em comunhão. Todos participemos de um mesmo pão. Mateus capítulo 5, versículo 23 diz assim: trouxemos a tua oferta ao altar, e ali te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, reconcilia-te primeiro. Aleluia, hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de perdão, hoje é noite de retratamento. Aleluia, sabe por quê? Porque eu tenho que participar em comunhão, comunhão com o Pai. Mas primeiro, se eu não tenho comunhão com meu irmão, jamais vou ter comunhão com o Pai. Está em comunhão aí? Tem comunhão com a tua irmã? Está em comunhão com o teu irmão? Está em comunhão com a igreja? Está em comunhão com o teu pastor? Está em comunhão com a esposa do pastor, com a família do pastor? Está em comunhão? Se você está em comunhão, participa nesta noite. Aleluia. Porque ter comunhão, irmão, com um amigo é fácil. Aquele que nos chama para comer carne, picanha, que nos chama para ir em um restaurante, com essas pessoas é fácil. Agora eu quero ver você ter comunhão com todos nesta noite. A ceia do Senhor é ato de comunhão. Eu não posso participar da ceia, irmão, se eu não estiver em comunhão. Porque se eu falo que não amo meu irmão, que eu estou vendo, e o que tem, irmão, de crente na igreja com birra, o que tem de irmão na igreja, irmãos, que olha atravessado para o outro, que não conversa com o outro, o meu santo não bateu com a fulana, o meu santo não bateu com o ciclano. Quem é que nunca disse isso? Quem é que nunca já expressou essa palavra? Isso não pode existir no nosso meio. Porque a ceia é momento de comunhão, porque vamos participar do mesmo pão. O pão, irmã Jéssica Chagas, é um só. E ao pegarmos o pão, é o símbolo do corpo de Cristo. Aleluia. Na cruz não houve divisão, na cruz houve perdão, houve restauração, houve santificação. A terra tremeu, aleluia, o sol se escureceu, ele desceu às profundezas, aleluia. Ao terceiro dia, a morte não pôde lhe deter, porque ele estava em comunhão com o Pai, ele estava em comunhão com o Espírito, ele estava em comunhão com os seus discípulos, ele estava em comunhão com o povo. Mas mesmo assim ele morreu e ressuscitou. Mas ao terceiro dia, irmão Marcelo, ele ressuscitou. O sepulcro, aquela pedra de 4 toneladas, 4.000 quilos, não pôde lhe segurar. Ele deu um brado de vitória e saiu daquele sepulcro, aleluia. E ele vivo está no nosso meio, ele está presente aqui nesta noite. Tenha comunhão com teu irmão, tenha comunhão com a tua irmã nesta noite. A igreja do Senhor só vai subir no arrebatamento quem estiver em comunhão aqui nesta manhã, nesta noite. Se você estiver em comunhão, você vai subir para o céu de glória. Mas se não tiver, é momento ainda de você levantar na oração e lá no teu irmão, na tua irmã, dizer: eu errei,
eu falhei, eu pequei, eu fofoquei, eu falei mal, eu maldizi, eu teci comentários a respeito de você. Não precisamos ter comunhão. Eu estou em comunhão aqui, irmãos, com a igreja. Depender de mim, tenho paz com todos. Porque já imaginou você, irmão Zaqueu, Jesus voltar agora, a gente ficar, irmãos, por briguinha? Você lembra quando você era criança? Aí você brigava com seu irmão, com alguém na rua e Belém, Belém, nunca mais de bem? Tem gente da igreja desse jeito, irmã Viane. Belém, Belém, nunca mais de bem. Para de falar com alguém e Mantate Aragão. Acabou. Não, eu não, o meu santo não se bate. O problema, irmão Devaí, não é ter problema. O problema é seu problema. Mas nesta noite, não podemos participar da ceia guardando rancor, divisão ou pecado. A ceia é um lembrete de que não há comunhão com Deus sem comunhão com o próximo. Eu vou repetir. A ceia nos lembra que não há comunhão com Deus sem comunhão com o próximo. Tenha paz com Deus. Tenha paz com seu amigo. Tenha paz com a sua família. Antes de comer o pão, perdoe. Antes de beber o cálice, ame. Repita comigo. Antes de comer o pão, perdoe. Antes de beber o cálice, ame. Dá para você perdoar e amar o teu irmão que lhe ofendeu esse mês de outubro? E tem uns que ofendem no mês de outubro, o mês de novembro mal começou, já está ofendendo também. Mas é o momento de você perdoar. Perdoe. Não deixe, irmãos, ir para o céu por coisas banais, por coisa nenhuma, mas principalmente por coisa tão simples. Tem pessoas, irmão, que vai perder o céu por rancor no coração, porque o irmão falou, comentou. A pessoa guarda mágoa no coração. Mas nessa noite, em nome de Jesus, perdoe e ame. Pelo amor de Deus, não perca a sua salvação por nada. A ceia é um memorial, mas a ceia é um ato de comunhão. O jovem está em comunhão com o líder, jovens? Cadê o líder? Acorda, líder. O jovem está em comunhão com o líder? Ou tem alguém embirrado com o líder aí? Se tiver um momento de você ir lá no líder e pedir perdão. Aí, olha para você ver ali, ó. Os adolescentes, está em comunhão também com o líder aí, o adolescente? Cadê o Cleito? Está ali o Cleito. Se estão em comunhão com o líder, ou está zangado com ele? Está todo mundo em comunhão, tá, irmã Sofia? Jesus voltasse agora, irmã Sofia. Tem gente, irmão, que briga por qualquer coisa. Tem gente zangado comigo aí, irmão, porque eu passei e não cumprimentei. Tem gente zangado comigo, meu. Olha que eu sou bom para cumprimentar, mas às vezes você está tão apressado correndo. Você não cumprimenta, erra. Mas tem gente, irmãos, está enfesado comigo porque eu não cumprimentei. Porque não fui na festa de aniversário do filho ou da filha. Porque eu rejeitei de comer um churrasco na sua casa. Tem gente, irmãos, enfesado com a gente porque não tirou uma foto e não postou no Facebook. Você acredita? Esse aqui eu estou falando de verdade. Os outros também, mas tem gente, irmão, que saiu da igreja porque o pastor não postou a foto minha no Facebook. Irmão, que valor de cruz é essa para você? Que comunhão é essa para você? Eu já estou aqui há 2 anos e alguns meses aqui na igreja. E eu não consegui ir nem 70% na casa dos irmãos. Tem irmão aqui, irmão, que eu nunca fui na casa dele.
Mas tem gente, irmão, que eu já fui várias vezes, mas se deixar de ir uma vez que ele liga, aí, irmão, já é problema. Esse dia eu recebi uma ligação de um irmão. Ele disse: pastor, o senhor me abandonou. E foi falando, foi me colocando lá embaixo. Aí eu falei assim: mas vou tirar um print. Eu tenho uns prints aqui das nossas falas. As nossas falas é quase todos os dias, 1 hora e meia que eu converso com você. Porque eu deixei de lhe atender um dia. Agora eu sou tudo isso que você está falando. E esse dia eu estava na casa de alguém visitando. E quando eu cheguei em casa já era quase meia-noite. Aconteceu agora, essa semana que passou agora. Essa semana que passou. Era quase meia-noite. Eu não vou ligar para o irmão, mas eu vou. Amanhã eu ligo. E amanhã eu acordei e não liguei. Deu umas 11 horas, o irmão me ligou. Meu irmão me descascou o abacaxi para cima de mim. Eu disse: meu irmão, eu tenho que os prints, porque eu printo, irmão. É quase todos os dias 1 hora e meia conversando, ajudando ele. Mas um dia que eu deixei de atender, o irmão descascou o abacaxi para cima de mim. Que cruz é essa, irmãos? Que valor de cruz é esse? Aleluia! Mas nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia, se amadureça, tenha maturidade espiritual, aleluia, se posicione como filho de Deus, levanta a sua cabeça. Eu disse de manhã que você não é escravo, você é filho, e se você é filho de Deus, você pode deixar de conversar com o seu pastor, mas não pode deixar de conversar com Deus. Tem uns irmãos aí abençoados, que às vezes eles se reúnem, irmãos. Aí eles dizem: vou ligar para o meu pastor. Meu pastor vai atender na segunda chamada. Aí fica eles comentando. Aí me liga, só para ver se eu vou atender na segunda chamada. Aí quando eu atendo, irmãos, falei: tá vendo, meu pastor? Tá vendo? Aí fica brincando. Aí eu fico imaginando, se um dia você não atender, porque está ocupado, como que será a fala? Que pode chegar um dia que eu não vou atender. Aí fica, irmão, arrastando um papo. Mas um dia eu vou deixar de não atender, não vou atender, só para ver como vai ser o comentário. Mas Jesus, irmãos, quando eu estou em comunhão com Ele, coisa gloriosa, coisa boa quando eu estou em comunhão com Deus. Eu bato os meus joelhos, eu teclo oração, na mesma hora Ele me atende, porque eu estou em comunhão com Deus. Antes de comer o pão, perdoe. Antes de beber o cálice, aleluia, ame nessa noite. Ame aquele irmão que não te atendeu a ligação. Ame aquela irmã, irmão, que deixou de te visitar. Ame em nome de Jesus. Glorifica o nome de Deus através dessa vida. Porque às vezes, irmão, nós ficamos presos por coisas tão pequenas. E todo problema, irmãos, começou pequeno, irmã Giane. Todo problema começou pequenininho, mas foi como uma bola de neve, foi aumentando, foi aumentando. Eu disse esses dias agora aqui, essa semana, para alguém, que o não liberar o perdão é como câncer na alma. O câncer, irmãos, ele vem, ele começa devagarzinho, daqui a pouco, se não curado, ele se espalha por todo o corpo. Irmão, aí é difícil, morre. É quimioterapia, radioterapia, aí vai, irmãos. Daqui a pouco não tem mais solução. Por quê? Porque o câncer tomou conta do organismo. Tem pessoas aqui nesta noite também que precisam liberar o perdão. Precisa. Porque não tem como ter comunhão com Deus se não tiver comunhão com os irmãos. E eu ponho aqui um parêntese, um ponto e vírgula aqui, para falar para você nesta noite. Essa noite é noite da sua vitória, mas é noite de você também liberar perdão em nome de Jesus. Você não pode participar, isso aqui é uma palavra profética. Você não pode participar do pão
não pode participar da ceia do Senhor se você não liberar o perdão para essa pessoa. É preciso você pedir perdão. É preciso você liberar o perdão, porque o coração está magoado, o coração está triste, o coração está angustiado. Aleluia. Então, mas nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, eu volto para a palavra. A ceia é um ato de esperança. Apocalipse 19, 9. Apocalipse 19, 9. Diz assim: e ele disse-me: escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Uma ceia é um ato de esperança. Como eu acreditar que Jesus vai voltar? A ceia do Senhor. Quando eu participo, irmã Daiane, da ceia, eu estou dizendo: Jesus vai voltar. E a minha pergunta, irmão Maxwell, que eu faço nesta noite: se Cristo voltar hoje, irmã Renilda, se Cristo voltar hoje, você assumiria? Seja sincero. Você tem certeza da sua salvação? Seja sincero com você. A ser um momento de reflexão, de refletir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso, apesar que pelos frutos nós nos conhecemos. Pelo fruto eu sei, porque pé de manga dá manga. No Goiás dá assim, eu não sei em Minas. Minas também é assim? Lá no sul também é assim, irmã? É. Pé de abacate dá abacate. Em Goiás é assim, porque lá as coisas é normal. Não sei em Minas. No Goiás as coisas são normais. No Paraná é assim, irmã Tati? É normal também? Pé de abacate dá abacate. Nós devemos produzir fruto digno de arrependimento. Qual é o fruto que você está produzindo nesta noite? Nós temos que participar até que Ele venha. Eu tenho que ter certeza da minha salvação, meu Robertson. Você tem certeza da sua salvação, meu irmão? Ou não tem certeza? Não tenho certeza. Então, momento hoje de você ter certeza da sua salvação, porque Jesus vai voltar. Não vai levar, mano, crente desmantelado, crente de qualquer jeito. Ele não vai levar crente, irmãos, que não compra e não paga, crente que dá calote, crente que trai a esposa, mulher fofoqueira, faladeira, homem, irmão, falador, fofoqueiro. Se mulher é feia e fofoca, irmão, homem é pior ainda. Já imaginou um homem fofoqueiro? Não dá nem para imaginar, porque acho que não tem, né? Dá para imaginar a mulher. Mulher, irmão, fofoca, na boca da mulher é feio, mas na boca do homem é pior ainda. Deus não vai levar fofoqueiro, maldizente, caluniador, falador, mal pagador. Não vai, não. Adúltero, fornicador, assassino. Talvez não matou, irmão, com tiro, com faca, mas está matando com a língua. A tua língua é grande, minha irmã. A tua língua é grande, meu irmão. Mas nesta noite, em nome de Jesus, a ceia é um ato de esperança. Até que Ele venha, Ele vai voltar. Aleluia. Você que fala mal, você que fofoca, você que fica inventando história, você não vai para o céu. O seu lugar é o inferno. No inferno tem muitos fornicadores, tem muitos adúlteros, tem muitos fofocadores. No inferno tem muitas pessoas que compram e não pagam, que contratam a pessoa e não pagam. Mas no céu de glória existe um santo, lavado, redimido no sangue do Cordeiro. É para lá que eu vou. Eu não gosto de gente que não presta, irmão. Então se eu quiser ir para o céu, eu tenho que ser gente boa. Quem gosta aqui de crente, de pessoas que não prestam? Ninguém. O inferno está cheio de pessoas que não prestam. Fofocador, língua grande, mentiroso. Irmão, a tal de coisa ruim é o tal do pagador e mentiroso. Na minha caminhada, eu entendi que quando aceita Jesus para livrar de ser mentiroso e mal pagador, é difícil, não é fácil, porque isso faz parte do seu caráter. Mas nesta noite, o Senhor Jesus também muda o seu caráter, se você quiser, porque é um ato de esperança. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Quando eu pego no pão, eu estou dizendo, Ele vem. Quando eu pego no cálice, está dizendo, Ele vem, Ele vem.
A ceia nos lembra que a cruz não foi o fim. Haverá uma mesa maior no céu, e o próprio Jesus servirá os que perseverarem até o fim. Se persevera até o fim, aleluia, dar-te-ei a coroa da vida. Mas até ao fim, não é até o começo, não até o meio, é aqueles que perseverar até o fim, o Senhor vai dar a coroa da vida. E quem quer receber a coroa da vida, diga amém. Até eu sou meio bobo, irmão, eu quero. Imagina você que é inteligente. Nós queremos a coroa da vida. Nós queremos chegar lá. Eu quero chegar no céu, irmão, arrastado. Mas mesmo arrastado, eu quero chegar no céu. Eu não quero perder o céu por nada. Porque a ceia é um ato de esperança. Tem coisa, a gente já perdeu a esperança, sim ou não? Não, já perdi a esperança naquilo. Para mim não vai acontecer. Mas não posso perder a esperança no arrebatamento. A esperança da igreja é o arrebatamento. Vai acontecer. Você crê, jovem? Você crê, Arthur, que Jesus vai voltar? Você crê, Lucas Prêmio, que Jesus vai voltar? Arrebatamento é a esperança da igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E oxalá se fosse esta noite. Aleluia. Quando você olhasse para cá, irmão, o microfone iria cair. Misericórdia, você não ia ver não, Samuel. Se olhasse para cá, Samuel, imagina, Samuel, se olhando para cá, meu microfone caísse. Misericórdia, nós estaremos para sempre com Cristo, irmãos. Aleluia. Ninguém dos que estão aqui vão se parecer, não vão se perder. Por quê? Porque nessa noite está dizendo: Jesus, eu não quero ficar no arrebatamento, perdoa-me, perdoa as minhas falhas, aleluia, perdoa os meus pecados. Eu vou procurar o pastor depois do culto e eu vou confessar o meu pecado, aleluia, esse pecado de estimação. Eu vou dizer: pastor, eu pequei mesmo contra o céu, pequei contra a igreja, pequei contra o ministério, mas estou aqui para pedir perdão. Eu quero subir no arrebatamento, porque eu vou participar da ceia a partir de hoje. É um ato de esperança. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. A cruz de Cristo não foi o fim, a cruz de Cristo foi o começo, foi o começo, foi o começo. Então nesta noite, se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. E por último, a ceia é um ato de exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Salmo 51, 17. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não despreza. Eu vou te dar 2 minutos para você fazer um autoexame aí. Eu vou fazer um momento de 2 minutos para você se refletir, um autoexame. Porque a ceia é um autoexame. Você precisa examinar a si mesmo. Porque tem gente, irmãos, que não se examina a si mesmo. Ele participa de qualquer jeito. Ele vem na igreja, está servindo a ceia, ele participa. Hoje é o dia da ceia, então vou lá. Não tem comunhão com a igreja. Não está vindo na igreja. Irmão, é um momento de ceia, então vou lá hoje, vou participar. Você só pode participar da ceia se você está em comunhão com a igreja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo ensina que devemos nos autoexaminar antes de participar. Não é para nos afastar da ceia, mas para nos aproximar com arrependimento e reverência. Deus deseja corações quebrantados e corações sinceros nesta noite. Como é que está a sua vida? Já fez um autoexame aí? Já fez um autoexame? Como é que está a sua vida? Está good ou não good? Se Jesus voltar agora, você sobe?
Porque não dá tempo, não vai dar tempo de correr, consertar. A sua casa é fonte de vida ou fonte de morte? Estou dentro dos meus 2 minutos para você se autoexaminar. Agora, se você pecou, pecado de comissão, aí você precisa pedir perdão para o pastor. Por que o pastor? É para Deus? É, mas o pastor é o quê? Representante de Deus, confessar o seu pecado. Mas se você pecou um pecado de omissão, irmãos, aí mesmo, peça perdão para Deus. Pastor, qual é a diferença? É abissal a diferença um do outro. Se você adulterou, fornicou, prostituiu, bebeu, fumou. Porque tem gente, irmãos, que estão bebendo socialmente. Esses dias eu fui, no congresso das irmãs agora, eu fui conversar com uma pessoa, não é da nossa igreja, pessoa que eu conheço. Aí eu fui conversar com a minha e falei, meu bem, e tá normal, parece que tá normal. Eu falei, meu bem do céu, rapaz, eu pensei que eu ia começar a espirrar. Eu tenho asma, depende do cheiro, me dá crise. Uma pessoa estava fedendo tanto cigarro, e é crente. Por que o senhor está falando, pastor, isso? Quero convidar todos os jovens do sexo masculino que estão à minha direita, à esquerda, venham aqui à frente. Se tiver algum jovem aí sentado na nave, jovem, macho, vem correndo para cá. Ramassure Kandarabassure Alehai. Os adolescentes macho, vem para cá também, fica aqui atrás ali, entre a mesa e as cadeiras. Se tiver alguém na nave, adolescente, macho, Guilherme, eu quero orar por eles. Não direi nada porque não há necessidade, mas eu sei o que Deus falou ao meu coração. Talvez até homens que estão aí, que precisaria de estar aqui à frente, mas deixa, Deus te alcança, Deus te encontra. Não é que esses aqui têm menos responsabilidade do que você que está aí. Nível espiritual, para Deus é considerado o mesmo nível espiritual. Mas para você que está aí, que às vezes se encontra a mesma situação dos que estão aqui à frente, Deus te pega, Deus te encontra, Deus lhe alcança. Você sabe o que Deus fala contigo nesta noite. Não gosto de pedir. Vou fazer 2 orações antes da equipe cantar.
por esses jovens e adolescentes que estão aqui. Deus vai guardá-los. Tem jovens e adolescentes aqui, irmãos. Se eu fosse falar o que Deus me mostrou no meu coração, tem muito papai e mamãe aí que falaria: não, o pastor está enganado, por isso que não vou falar. Mas Deus vai te revelar, papai e mamãe. Deus vai. Aramassura candarabassura errai. Eu sirvo um Deus fiel. Oramanarabassura candarabassura errai. Tequei amante o sul remando o sol recano remenerrai. Eu gostaria de pedir, eu sei que aqui está um pouco apertado, mas os obreiros, nas vossas mãos há poder e autoridade. Descesse ali, colocasse as mãos, a igreja vai estender as mãos para cá. Esses jovens aqui não vão se perder. Esses adolescentes não vão se perder. Eles não serão como aquele irmão que eu conversei no congresso. Não, não vai. E você sabe, jovem, que é com você que Deus está falando, adolescente. Tu quente o sore mando sure candarai. Estenda as mãos para cá, igreja, e clama. Eu quero ouvir a igreja clamando. Se tem pai e mãe com filho aqui, clama. Pai, traga libertação, Senhor. Liberta nesta noite, isso o Senhor sabe, papai. Eu sei o que o Senhor falou ao meu coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Seja repreendido agora. Blinda essa mente e esse coração. Em nome de Jesus, ó Pai, blinda agora o coração deste moço da fornicação. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos. Em nome de Jesus. Amém. Retorne para o seu lugar e mantenha-se de pé.
Há uma guerra, uma batalha, irmãos. Eu queria pedir ao presbítero Cleiton, mas o presbítero Marcos e o diácono Eduardo e as suas respectivas esposas tirasse pelo menos um jejum este mês de novembro por eles. Amém? Deu o presbítero Cleiton. Amém? Diácono Marcos e as respectivas esposas. Um jejum pelos nossos adolescentes e jovens. Porque eles vão vencer em nome de Jesus. Eu fui jovem, fui adolescente, não é fácil. Ser crente na igreja, com os pratos que o inimigo nos oferece, nos representa a cada dia. Mas vamos vencer Brian em nome de Jesus. Vamos vencer Caio em nome de Jesus. Vamos vencer Paulo Henrique em nome de Jesus. Nós vamos vencer Arthur, vamos vencer em nome de Vitor, Sérgio, Samuel, Guilherme, Lucas, entre outros que estão aqui. Nós vamos vencer. Deus vai blindar a nossa mente. Se a igreja puder, irmãos, entrar nessa batalha pelo menos uma vez nesse mês, de jejum e consagração pela nossa juventude, dos nossos adolescentes, eu agradeço. Em nome de Jesus. Por favor, a sua Bíblia aberta, Mateus 26, 26, 27, 28, 29 e o 30. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 26, 26. Vamos esperar que todo mundo se encontre. Localize o texto. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu corpo, isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Estenda suas mãos para cá. O pastor André vai estar apresentando aqui o pão que foi feito pela irmã Jaqueline, mas que a partir de agora torna-se símbolo do corpo de Cristo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus, eu quero, Senhor meu Deus, apresentar no nome de Jesus, meu Deus, agora este pão, Senhor meu Deus, que é símbolo do corpo de Cristo na cruz do Calvário moído. Pai, que a partir de agora, Senhor meu Deus, ó Pai, é símbolo, ato simbólico do corpo, Senhor meu Pai, que foi moído, que foi sacrificado, meu Deus, pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor nosso Deus. Pai, nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Toma todo o seu assento. Amém. Todo mundo tomando seu assento. Depois vamos ficar de pé, os que vão participar da ceia. A equipe cantando no 301. 301. Cante com alegria. Se coloque de pé. Gostaria de comunicar algo, irmãos.
a igreja. Você que tem o seu filho, você não pode dar a ceia para o seu filho. Eu recebi de alguns obreiros que os pais estão participando do cálice, até pela metade. O restante está dando para o filho. Irmãos, você não pode banalizar o ato da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para quem foi batizado nas águas por imersão. O que é imersão, pastor? Aquela que você toma para trás e todo o seu corpo é mergulhado nas águas. Ensine o seu filho que esse momento é momento sagrado. Você não pode dar nem um pedaço de pão e nem do suco da uva, que é o corpo e o sangue, para o seu filho. A meus obreiros oficiais estão, podem ir. Todos já pegaram o pão? Quem não pegou? Quem não pegou assim como eu? Aí fora todos pegaram? Ah, tá lá ainda. Vamos esperar todo mundo para que participarmos todos juntos. Enquanto você não participa, lembra o que ele fez na cruz do Calvário por você? Lembra da morte dele? Lembra do sacrifício dele? Tudo isso sem merecer. Tudo isso por mim e por você. Aleluia! Foi por ele que eu estou aqui nessa noite. Aleluia, por causa dele. Todos pegaram. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Participamos todos com alegria na nossa alma. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu não merecia, mas mesmo assim Ele me amou. Eu não podia, mas mesmo assim Ele me resgatou. Oh, aleluia. Que haja, que recaia o teu temor, ó Pai, em nossas vidas, em nossos corações nesta noite. Remando sore canaraba sore mai. Oh, aleluia, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu estou aqui não é porque eu mereço. Merecíamos a morte, mas o Senhor nos deu a vida. Estenda as suas mãos para cá, nós estaremos apresentando o cálice. Aleluia. E suco da vinde, suco de uva. Não cremos na transubstanciação. Não, nós cremos que é um símbolo. Não é o próprio sangue, é o símbolo. Assim como o pão não é o próprio corpo, é símbolo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estão os obreiros. Meu Deus, ó Pai, elevando aqui os cálices para consagrar ao Senhor, meu Deus, ó Pai, este ato, esse momento, Senhor meu Pai, que nós estamos aqui, Senhor meu Pai, nesta noite. Pai, já participamos, ó Pai, do pão, símbolo do corpo, e participaremos, ó Pai, agora, Senhor meu Pai, do suco de uva, meu Pai, simbolizando, Senhor meu Pai, o teu sangue, nesse sacrifício vicário, nesse sacrifício, Senhor meu Pai, que não era para o Senhor, era para nós, mas o Senhor tomou sobre si, ó Pai, todas as nossas enfermidades, meu Pai, os nossos pecados, estavam sobre si na cruz do Calvário. A cruz não foi o fim, a cruz foi o início. Meu Pai, nós estamos aqui por causa da morte e da ressurreição. Estamos aguardando, ó Pai, a qualquer momento, o arrebatamento da igreja. Oxalá se fosse essa noite, se fosse essa madrugada. Então, para isso, estamos participando, meu Pai, dizendo: o Senhor breve voltará
para buscar a sua igreja, em nome de Jesus, amém. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos dele. Participa, dobre os seus joelhos e agradeça a Deus, mas participa com alegria na sua alma, no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Participa dizendo: eu não merecia, mas Ele. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por Ore pelo menos, irmãos, alguns minutos aí, agradeça, pelo menos 5 minutos. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Oh, aleluia! Te confessarmos e seguirmos a tua luz. Tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Medidor de pé. purifica também, ó Jesus.
E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Cante,